Vou começar com um texto na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao 7. Você pode acompanhar o texto na projeção, você que está assistindo ao vídeo, acompanha na tela. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que aceita a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Eu vou repetir essa última frase. Ora, qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Queridos, respondam para mim. Quando vocês veem uma criança que não tem muita disciplina, uma criança que você já percebe assim, essa criança não tem muita disciplina. Aí você olha assim para essa criança, logo você já pensa, ou de repente você pensa alto e já fala, essa criança não tem o quê? Ela não tem disciplina, ok. Você já notou que ela não tem disciplina, ela não foi disciplinada pelo pai, ok. Aí você olha e fala o quê? Ela não tem educação. Não tem educação. Muito bem. É exatamente isso que eu queria que você respondesse. Educação. É sobre isso que o texto que nós lemos está falando. Quando a gente lê esse texto que fala de disciplina, fala de castigo, fala de correção, a gente precisa entender o verbo grego que fala um pouco sobre, que traduz um pouco essa palavra castigo, essa palavra correção, essa palavra disciplina. O verbo grego aqui é paideia. Paideia é uma palavra muito conhecida entre os educadores, porque paideia trata-se de um sistema educacional grego antes de Cristo. Paideia era a forma, era todo um sistema educacional, filosófico, grego, que embutia valores, conceitos de formação de um cidadão grego. E isso, de uma forma resumida, embutia valores que resumindo seria educar para a vida. Paideia era a intenção de fazer com que a criança
os pais, a educação grega, transformasse aquela criança desde pequena num cidadão, num homem de valores, de caráter. E isso vai além de uma educação de matemática, português, ciência, biologia, mas um cara de valor, um cara que soubesse distinguir o que é certo e o que é errado, um cara que soubesse liderar e, acima de tudo, ser liderado. E isso se chamava paideia, que englobava todo um conceito educacional, que, resumindo tudo isso, eu repito, significa educar para a vida. O verbo aqui usado nesse texto que nós lemos, nessa carta aos Hebreus, tem a ver com a ideia, ou com a paideia grega. Quando diz castigo, quando diz disciplina, está querendo dizer que quando o Pai, o Senhor, disciplina, castiga, educa, quando Ele está querendo nos corrigir, na verdade, Ele está querendo com tudo isso nos tornar perfeito em todas as áreas. Ele está querendo nos tornar melhores, nos educar para a vida, nos tornar uma pessoa perfeita em todas as áreas da nossa vida. Quando essa correção, esse castigo, essa disciplina vem sobre a nossa vida, o objetivo principal é tornar você uma pessoa melhor. Mas para que vida? Essa vida simplesmente? Você acha que Deus está querendo te tornar melhor simplesmente por essa vida? Se você acha que Deus está te treinando simplesmente por essa vida, nós somos medíocres se pensamos que Deus está nos treinando simplesmente por essa vida. Se achamos que a nossa vida simplesmente se resume nisso. Ontem mesmo eu falava para a equipe, durante a nossa aula de discipulado, se nós temos a nossa esperança simplesmente nessa vida, nós somos tolos. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E isso se refere à vida eterna. Na verdade, o que Deus está fazendo, o que Ele está nos aperfeiçoando, o que Ele está nos direcionando, o que Ele está nos corrigindo, é para a vida eterna. Tudo na nossa vida é nos preparando para o que ainda está por vir. Porque isso aqui é muito breve. Isso aqui é muito passageiro. Isso aqui é como uma neblina. É como um vento que passa. Isso aqui é curto. E se as suas expectativas realmente estão simplesmente nessa vida, eu sinto muito te decepcionar. Mas isso aqui tudo vai passar. É por isso, querido, que nós temos que ter esperança e expectativa e entender que muitas vezes a disciplina, a educação, a correção e tudo aquilo que faz parte daquilo que o Senhor quer nos ensinar visa muito mais do que nós estamos vivendo agora, mas aquilo que Ele tem para que a gente viva eternamente. Vocês já me conhecem há um bom tempo, você que faz parte do Encontro de Encorajamento, você que já assiste as minhas mensagens, você que já leu os meus livros e assiste as minhas palestras, você sabe que Deus me usa de uma forma através das analogias. Ele fala comigo através das coisas mais simples do dia a dia. Ele fala comigo através dos acontecimentos mais simples do dia a dia. É assim comigo, é assim com Viviane, é dessa forma que Ele usa a gente. Eu falo para pessoas que não conhecem a Bíblia e eu, portanto, preciso usar uma linguagem simples, como Jesus falava, através das parábolas, através das comparações, para que as pessoas entendessem aquilo que às vezes parece tão complicado, para entender que a Bíblia é algo simples. E eu tento dessa forma passar aquilo que Ele me ensina para as pessoas. E assim Ele me ensina, através do dia a dia. Ele me ensina muito com a minha filha. Eu digo assim, só não aprende quem não quer aprender. Valentina me ensina muito. Valentina tem 2 anos e 5 meses. E Valentina já me inspirou tanto.
já me ensinou tanto. Desde a maternidade, aliás, desde o ventre. Na semana passada eu falei isso para vocês aqui. Quando eu falava com ela, ela ainda estava no ventre, ela já me ensinava. Ela continuou me ensinando e me ensina até hoje. Deus fala comigo através de Valentina, através das coisas do dia a dia. Deus fala com qualquer um. É que nem todos estão preparados, ou nem todos querem parar para ouvi-lo. O fato é que quando eu aprendo a ser pai, eu reaprendo a ser filho. Quando eu aprendo, de fato, a me comportar como pai de Valentina, eu entendo o caráter de Deus como pai. E eu me coloco no lugar de Valentina e reaprendo a ser filho dele como eu deveria ser. E entendo, através das minhas atitudes de pai, como Valentina, a entender o meu pai, Deus, comigo. E quando se trata da disciplina, principalmente nesse momento de 2 anos e 5 meses, e quem é pai aqui já entende, quem não é ainda vai entender. Com 2 anos e 5 meses, eu estou nessa fase de entender um pouco já sobre a disciplina. E eu gostaria de compartilhar algumas coisas sobre isso com você. Porque num primeiro momento parece que a disciplina é algo, mas você vai entender que é outra coisa. A primeira coisa que eu queria compartilhar com você, que eu entendi e aprendi sobre a disciplina nesses últimos dias, é que quem estabelece o tempo de disciplina não é o pai, é o filho. Uau! Eu vou repetir. Quem estabelece o tempo de disciplina é o filho, não é o pai. E vocês vão entender, eu vou explicar. Quem é que matricula o filho numa escolinha em setembro? Quem? Eu e Viviane. Eu e Viviane. Faltando 3 meses para acabar o ano letivo. Eu e Viviane. Nós matriculamos Valentina. Começou agora. Setembro. Começou. Aí você fala assim, Juliano, não dava para ter esperado acabar o ano? A gente pagou metade do preço na agenda, porque só vai usar 3 meses do ano na agenda. O resto risca tudo. Fevereiro risca, março risca. Aí ela falou assim, eu vou cobrar só 3 meses da agenda. Apostila, risca tudo, só vou cobrar 3 meses. Não daria para você esperar o ano que vem. Esse era o meu plano. Eu jamais pensei em colocar a Valentina em setembro para começar a aula. O meu plano, como pai, era que Valentina começasse a aula em fevereiro, com quase 3 anos. Jamais, na minha consciência, ela começaria em setembro. Juliano, então por que ela começou em setembro? Foi ela quem estabeleceu. O comportamento dela fez com que ela começasse. O comportamento dela fez com que a disciplina começasse na vida dela. Quem estabelece o tempo de disciplina sobre a sua vida não é Deus, é você. É você. Muitas vezes você acha que é Deus quem está te corrigindo, está te punindo, está fazendo coisas na sua vida, mas é você. Sou eu. Somos nós. Você já ouviu aquela conversa assim? Você já ouviu o pai falar assim, está pedindo disciplina, sabe? Está pedindo correção. Somos nós que pedimos.
somos nós. Foi Valentina. Eu não queria. Posso dizer como foi? Eu levei a Valentina no primeiro dia de aula, eu e Viviane. E eu vou narrar para você como foi. Você acha... Primeiro nós saímos para procurar a escola. Você acha que eu vou colocar minha filha em qualquer escola? E não pense você que qualquer escola significa que tem que ser uma escola cara, não. Eu estou dizendo para você que tem que ser uma escola, que eu olhe para a escola e sinta confiança com a escola. Eu escolho porque a Valentina é o meu maior tesouro. Não é porque ela precisa de disciplina que eu vou colocar ela num lugar qualquer. Por favor, o Pai, o Senhor, não é porque você, porque nós precisamos de disciplina que Ele vai entregar você na mão de alguém que vai te torturar. Por favor, entenda isso. Ele é o seu Pai. E Ele faz isso porque Ele te ama. Nós colocamos Valentina na escola porque nós a amamos. E eu fui com Viviane procurar a escola, e quando nós achamos a escola, chegou o primeiro dia de aula. E quando eu fui levar a Valentina, eu chorei. Eu chorei. Eu cheguei, entreguei a Valentina e eu comecei a chorar. Eu disfarcei, baixei a cabeça. Olhei para a Viviane e ela estava de boa. Falei, Deus ajudou ela. Eu disfarcei, baixei a cabeça e comecei. Tentando disfarçar. Coloquei o óculos de sol. Aí a professora chegou para mim, olhou para mim e falou assim, ela, coitada, ela disse numa boa, ela disse assim, ela é seu pedacinho, né? Eu tirei o óculos. Olhei para ela e disse, não. Ela é o meu pedação. O meu tesouro. Coloquei o óculos. E voltei a chorar. E Valentina foi brincar. Meio ainda insegura. E eu fiquei olhando de longe. Eu não vou esquecer daqueles olhos redondinhos, olhando para trás. Ela já não via mais a gente, mas eu já estava ali olhando para ela. Mesmo sem ela me ver, eu estava de longe olhando para ela, observando cada gesto dela. E ela ainda meio sem graça, e eu olhando para ela. E nós saímos de lá e eu disse para a professora, eu volto daqui a pouco para buscá-la. Você ri, né? Mas por favor, espiritualize isso. Eu quero que você se coloque no lugar da minha filha agora. Eu quero que você se imagine com 2 anos e meio num ambiente como aquele. Você sempre na presença do seu pai. E de repente você se vê na presença de pessoas estranhas que você nunca viu. E agora são pessoas que estão te levando para um lado e para o outro, dizendo para você o que você deve e o que você não deve fazer. E de repente você olha e você não vê mais o seu pai. E você vê pessoas estranhas e você se sente abandonada pelo seu pai. E você diz, cadê o meu pai? O meu pai me abandonou. O meu pai me deixou. Talvez você esteja se sentindo assim, talvez você esteja passando por esse momento na sua vida, talvez você esteja vivendo um momento estranho na sua vida, talvez você olhe para o lado e talvez você tenha essa experiência agora, esse sentimento de que você esteja vivendo no meio de estranhos
de um momento estranho, de um lugar estranho, onde todo mundo é estranho, onde as pessoas são estranhas, onde todo mundo está olhando para você, ninguém está te entendendo, e você está com aquela sensação de que ninguém está te entendendo, te compreendendo, e que o seu pai te abandonou. Mas eu quero te dar uma notícia. Valentina não sabia, mas eu estava olhando para ela. Deixa eu dizer uma coisa para você, seu pai não te abandonou, não. O Senhor está ali. Ele está aí do lado de você, Ele está olhando para você em todo o tempo. Ele está com o coração partido. Sabe por quê? Porque o pai é o que mais sofre quando tem que disciplinar o filho. O pai é o que mais sofre. Eu sofri mais do que Valentina quando tive que deixar ela ali. E tenho vontade de chorar quando me lembro do rostinho da minha filha quando deixei ela lá. O pai, quando tem que disciplinar você, o Senhor, quando tem que aplicar qualquer tipo de disciplina sobre a sua vida, querido, entenda isso. Quando Ele tem que ensinar você a depender dEle, quando Ele tem que ensinar você a ser forte, Ele é o que mais sofre, mas não tem outro jeito. E às vezes, Ele faz da dor uma professora. Às vezes Ele faz da perda uma professora. Às vezes Ele faz do sofrimento um professor. Às vezes Ele faz da espera uma professora. Seja qual for o nome do professor que está cuidando de você agora, eu quero te dar uma notícia. Por mais estranho que seja esse professor, eu quero te tranquilizar, porque o seu pai deu um recado para ele. Deu um recado para essa professora. Cuida bem dela. Cuida bem dele. Porque ela é meu pedação. Porque ele é meu pedação. Ensina o que você tem que ensinar para ela, espera. Ensina dor o que você tem que ensinar para ele. Ensina sofrimento o que você tem que ensinar para ele. Ensina o que você tem que ensinar perda para ela. Mas eu quero te dizer uma coisa, daqui a pouco eu vou voltar. E eu vou buscar ela. Eu vou pegar ele de volta. Eu vou levar ele para casa. Então cuida, porque eu vou voltar. Você pode aplaudir a ele por isso? Ele é seu pai, filho. Ele não te deixa na escola, ele não vai, esquece de você. Ele não é daqueles pais, sabe, aqueles pais que deixam o filho, esquece. Ah, esqueci meu filho na escola. Não. Meu pedacinho, não. Eu vou voltar. Ele está te observando. Ele é tão bom, sabe? Ele é tão bom que no começo ainda ele fica na adaptação com você. Porque se não tivesse adaptação, a gente não conseguiria. Porque no começo da dor a gente não suportaria se ele não ficasse com a gente. No começo da espera, no começo do sofrimento. Quantas coisas no comecinho, se ele ali não tivesse ali, provando que ele está ali com a gente. Porque tem momento que ele tem que provar que ele está ali com a gente. Se você não vê que ele está ali, você desiste. Essa é a adaptação. É quando a criança tem que ver que o pai está ali na escola. Depois o pai pode até estar, mas não precisa ver. Você fala, Juliane, por que tudo isso? Por quê? Porque ele te ama. Porque ele quer ver você melhor. Por que, Juliano, que você colocou a Valentina, sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para você. Uma das coisas que eu mais queria, o que nós mais queríamos melhorar em Valentina, sabe o que é? O que Deus quer melhorar em você. Você vai entender.
Sabe como muitas vezes nós medimos a educação de uma criança? Você vai concordar comigo. Como é que você mede a educação de uma criança? Quando você vê uma criança, você encontra uma criança e essa criança vem que fala com você, se diz assim, oi, boa tarde, bom dia. Ela diz assim, oi, boa tarde, bom dia. E ela conversa com você, sabe como uma criança pequena conversa com você como um adulto, conversa, é educado com você? Você mede a educação de uma criança pela forma como ela se relaciona com você. Quando ela diz boa tarde, quando ela diz boa noite, quando ela é educada com você. Sim ou não? Ou quando ela te maltrata, você diz, ela não é bem educada. Quando ela te xinga, quando você vai falar com uma criança, ela te xinga. Você vai falar com uma criança, ela te chama de... Imagina você, mulher, você é uma mulher magrinha, vai conversar com uma criança, ela te chama de gorda. Aí vem o outro e diz assim, criança sincera, hein? Você fala, não, é mal educada. Mal educada. Né? Criança, você mede a educação pela forma que ela se relaciona. Muitas vezes, não estou dizendo que isso é uma regra. Tem criança que não se relaciona, porque ainda é tímida e tal. Mas muitas vezes você mede a educação de uma criança pela forma como ela se relaciona com as pessoas. Sim ou não? E às vezes, a disciplina vem na nossa vida para que a gente aprenda a se relacionar. Você sabe que a Valentina, a forma que a gente percebeu que ela precisava de fato de disciplina, que ela precisava ir para a escola. Quando a gente percebeu que ela precisava se relacionar com crianças. Nós vivemos em um apartamento. Valentina não tem relacionamento com criança da mesma idade que ela. Valentina se relaciona com adultos a maior parte do tempo. Valentina fala com adultos. E às vezes espanta o que ela fala. Ela conversa como adulto. Ela não tem relacionamento com criança. E pelo fato dela não ter relacionamento com criança, às vezes isso atrapalha o nosso relacionamento com ela. Porque tem dia que ela fica irritada. Porque como uma criança, ela quer brincar com criança. Às vezes a gente quer brincar com ela, mas às vezes ela quer brincar com uma criança. É saudável para ela brincar com uma criança. E quando ela brinca com o adulto faz a vontade dela. Agora, quando ela brinca com a criança fala a linguagem dela. E nós percebemos para que o nosso relacionamento com ela melhorasse, ela precisava ter relacionamento com as pessoas. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui merece um uau, que espiritual. Presta atenção. Eu e Viviane chegamos à conclusão que para que o nosso relacionamento com Valentina melhorasse, ela precisava se relacionar com outras crianças. Deus faz a mesma coisa. Deus, quando Ele quer melhorar o seu relacionamento com Ele, Ele manda uma disciplina em você. Ele começa a te corrigir para que você comece a se relacionar com outras pessoas, porque aí você começa a sofrer. Aí você começa a procurar ajuda. Aí você começa a conversar com um aqui, conversa com o outro, pedir ajuda, oração e que não sei o quê. Aí você começa a se relacionar. Aí você começa a conversar com um, conversa com o outro. Aquele que era muito rico começa... Já viu aquele cara que era orgulhoso? Aí começa a conversar com... Estou passando por dificuldade. Aí tô passando... eu começo a... não conversava... nunca conversou comigo?
filha, nunca falou oi. Tá falando oi. Nossa, o cara nunca foi à igreja, cara. Olha quem tá aqui. Tá em crise. E sabendo que perdeu tudo. Mas é isso que Deus faz. Porque senão ninguém estaria aqui. Porque senão ninguém estaria, querido, entenda, isso aqui é verdade. Porque senão todo mundo estaria em casa vendo esse vídeo. Tá falando com você? O que você está vendo esse vídeo sozinho na sua casa? Porque tem gente que acha assim, eu prefiro, a minha igreja é minha casa. Eu gosto de ver o YouTube. É fácil ver o YouTube e a igreja de um só, né? Você não encontra com ninguém, você não se relaciona com ninguém. Só que é impossível você ter relacionamento com ele se você não tem relacionamento com as pessoas. É impossível você se relacionar com Deus. É impossível você ter um bom relacionamento com seu pai se você não tem relacionamento com seus irmãos. Fala pra mim. Pensa aqui um negócio. Pensa em família. Pensa em família. Eu sou o pai. Eu tenho... Digamos que eu não tinha Wi-Fi, eu tenho 10 filhos. Né? Tipo assim, eu tenho 10 filhos. Desculpa, amor. Eu tenho 10 filhos. Aí, 2 filhos brigam com os outros filhos. Você acha que eu vou estar feliz com os 2 que brigaram e que não estão conversando com os outros? O meu relacionamento com eles vai estar abalado. Claro que eu vou amar, mas não vai estar legal o meu relacionamento com eles, porque eu quero que todos estejam bem. Não adianta, vai ter um negócio no meu relacionamento com eles. Eu quero que vocês estejam bem. Não adianta. Tem que se relacionar. Então, para melhorar o meu relacionamento com Valentina, o nosso relacionamento com Valentina, vamos colocar ela na escola. Ela tem que aprender a se relacionar com as crianças. É isso que Deus faz. É comunhão. É isso aqui, ó. Não precisa ser uma igreja, não precisa ter nome de igreja. Estamos reunidos como igreja. Não temos uma placa, mas estamos reunidos como igreja. Porque estamos reunidos. Mais que 2. Estamos reunidos no nome dele. Estamos reunidos como igreja. Isso aqui é uma igreja, mesmo que não tenha o nome de uma igreja. Mesmo que não seja uma placa, mesmo que não estejamos defendendo uma placa. Estamos reunidos como uma igreja. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, aqui eu estarei. Pronto, acabou. É isso. O que é isso, igreja? É onde você suporta um ao outro. É onde você ora junto um com o outro. Onde você aprende um com o outro. E querido, viver em grupo não é fácil. Mas é aí que a Valentina vai aprender. Porque é em grupo que você aprende primeiro a ouvir não. Porque onde você ouve sim, porque adulto faz toda a vontadinha dela. Quer Tati. Você quer Tati? Chocolate para ela. Todo mundo dá Tati para ela. Agora fala para ela pedir chocolate para a criança. Ela vai aprender a dividir. Quando a gente começa a se relacionar, a gente aprende a dividir, a gente aprende a ouvir não, a gente aprende a se relacionar com as pessoas. A gente tem que aprender a lidar com um grupo, a amar, a crescer, aprender com as dificuldades. É assim, queridos. É assim que Deus faz. É assim que Ele faz comigo e é assim que Ele faz com você. Não tem como. Não tem como, não tem como, não tem como, não tem como. E como é que a gente demora para aprender isso? Quando é que você vai aprender? Como é que você vai aprender? Você quer que Deus comece a fazer coisas na sua vida? Se junta.
Se junta com o seu irmão. Ore junto. Concorde junto. Eu já falei isso várias vezes. Não se isole. Não fique parado dentro da sua casa. Não fique parado. Se ajunte. Se ajunte. Fique onde as pessoas estão. Ai, Juliano, mas está tão difícil. As pessoas são tão difíceis. Eu sei que elas são difíceis. Você acha que isso é fácil? Você já olhou no espelho? Você acha que eu sou fácil? Eu já falei para você, tem dia que eu olho para mim e falo, vou dar uma volta, já eu volto. Ninguém é fácil, querido. Por isso a Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros. É orar uns pelos outros. É crescer uns com os outros. É por isso que a disciplina vem. Porque você vai perceber que você não é nada sozinho. Aqui nesse grupo de louvor, um complementa o outro. Ninguém é igual a ninguém aqui. Ninguém é igual. Os que cantam não são iguais, os que tocam não são iguais. Ninguém é igual. Essa é a base do corpo. Nós somos diferentes. E nós temos que aprender a lidar com as diferenças. Assim é no casamento. Assim é dentro da nossa casa. E se nós não aprendermos isso, a gente não vai conseguir ser feliz. A gente não vai conseguir entender as pessoas. E se você não entender as pessoas, você não vai entender Deus. Se você não conseguir se relacionar com as pessoas, você não vai conseguir se relacionar com Deus. Porque o primeiro mandamento diz respeito ao relacionamento com Deus. O segundo maior mandamento, estipulado por Jesus, diz respeito ao relacionamento com as pessoas. Amor a Deus e depois amor às pessoas. É por isso que muitas vezes o Senhor está nos preparando e nos capacitando, nos disciplinando. Tudo diz respeito a isso. Para quebrar as nossas pernas. Quebrar o nosso orgulho, o nosso ego. E nos ensinar que nessa vida nós precisamos das pessoas e de Deus. É que a gente não gosta de regra. Você sabe o que mais me surpreendeu em Valentina? É que na primeira semana ela foi bem. No segundo dia me espantou porque eu ainda estava com o meu coração tão partido. Eu deixei Valentina lá, ela assim, tipo já... Filha, fica com Deus. Amém. Tá. E já entrou. Falei, filha... Falei, faz narizinho com o papai. Ela faz narizinho assim, né? Narizinho, né? O tamanho do meu nariz. Falei, faz narizinho, filha. Ela já entrou. No terceiro dia, ela já entrou. No quarto, eu falei, como assim? Mas aí, você percebe que no primeiro dia deixaram ela brincar na casinha, e a casinha não era para ela ainda, era para uma idade menor. Mas como era o primeiro dia, deixaram ela brincar. Acho que no segundo também. Mas eu acho que no terceiro já começaram a falar não para ela. E aí ela já começou a voltar meio já... assim, né? Meio, ela tem umas expressões meio Juliano Matos. Meio assim. No quarto dia, no quinto dia, ela já... Filha, como é que foi? Ela dormia. Não falava muita coisa. A gente perguntava para a professora, ela não quis brincar na areia, não sujou o pé. Veio o final de semana. 2 dias. Chegou segunda-feira. E ela já acordou dizendo que não queria ir à escola. Chegou na hora de almoçar. Ela falou que estava com uma pelezinha no dedo e começou, minha pelezinha tá doendo, que não sei o que, e ficou enrolando para almoçar. E sabe aquela coisa que você olha assim e fala, que desculpa esfarrapada.
E começou a enrolar para almoçar, e atrasar, e a Viviane, Valentina, você tem que almoçar, vai chegar atrasado na escola, e quanto mais ela falava, ela mais demorava, sabe, aquele estresse, aquele nervoso, que não sei o que e tal. Ela pediu um Tati e amassava o chocolate assim, foi aquele nervoso, aquele estresse. Enfim, ela foi chorando para a escola. Chegou lá na porta da escola, ela entrou na boa, mas não queria ir. Na terça, ela acordou, foi meio cabisbaixo, dizendo que não queria ir, porque ela acordou dizendo que estava chatinha. 2 anos e 5 meses ela acordou e falou, eu tô chatinha hoje. É coisa de mulher, né? E isso porque ela não tem TPM ainda, né? Você imagina. Sem brincadeira, ela chegou aqui no encontro e ela falou isso, né, meninas? Ela disse, eu tô chatinha hoje. Ah, fala sério, 2 anos e 5 meses falar que tá chatinha hoje é pra acabar, né? E ficou quieta, e ficou na dela e tal. Mas na quarta-feira, veio a maior de todas as surpresas. Chegou na porta, chegou na esquina, ela começou dizendo, os meus amiguinhos são chatos. Me viu um flash assim na cabeça, assim, tipo, a pessoa falando assim, é porque aquele pessoal do encontro é chato. Aí ela disse assim, é porque eu não gosto da escola. Aí me viu um flash assim, porque eu não gosto do Ítalo. Aí ela disse assim, porque a tia é chata. Me veio o flash. A Viviane, não. O Juliano é chato, eu não vou no encontro. Chegou na porta da escola, ela começou a chorar e disse, eu não vou entrar. Eu não vou. Eu falei, meu Deus, mas ela começou tão bem, a semana inteira ela foi bem. Ela disse, eu não vou. E aí nós pegamos ela chorando. E a professora disse assim, pai, não ceda. Ela precisa entrar. Meu coração partiu. Eu falei, e agora? Eu falei, então toma. E ela chorando, pegou. E ela olhou assim para trás. E ele entrou chorando. E eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? E ele entrou chorando para a sala. Queridos, quantas vezes isso acontece na nossa vida espiritual? Sabe que esse fim de semana foi o suficiente para ela querer desistir de tudo? Quem está no encontro com a gente aqui sabe quantas vezes eu falo assim, olha, a pessoa falta 2 vezes no encontro de encorajamento é o suficiente para ela não voltar mais. Quem já ouviu isso aqui? A pessoa falta 2 vezes do encontro, ela não volta mais. Quantas pessoas que começaram tão entusiasmadas como Valentina na escola. Quantas pessoas que começaram, que legal, eu tô amando o que eu tô aprendendo, tô empolgado, tô crescendo, tô aprendendo, uau, que espiritual, uau, Juliano, tô aprendendo, tô crescendo, Deus, meu dedinho, tá doendo, as desculpinhas, eu já não vou, Juliano, porque o fulano de lá é chato, porque o Juliano é chato, porque todo mundo é chato, porque... Subiu! Sabe por quê? Porque não quer.
Sabe por que Valentina não quis? Porque começou a ouvir o que não queria. Porque enquanto ela estava ouvindo o que ela queria, brincando na casinha, ela estava lá. Mas quando a palavra começou a confrontar e ela começou a ouvir não, quando ela começou a ouvir aquilo que começou a contrariar ela, quando começou a virar rotina, porque a vida não é feita só de novidade. Quando os amiguinhos começaram a contrariar, ela não quis mais ir. Só que a vida cristã é assim. A vida cristã não é feita só de castelo de areia. A vida cristã não é feita só de casinha. A vida cristã não é feita só de prosperidade, coisinhas boas, bencinhas. Não. A vida cristã é feita de não. A vida cristã é feita de muitas contrariedades. A vida cristã é feita de muitas vezes você ser contrariado. É feita de rotina. Tem rotina sim. Sabe o que é rotina? É você passar por cima da sua carne. É passar por cima de você. Sabe que eu tenho uma notícia para te dar? Você que está ouvindo esse vídeo agora, em São Carlos, no Brasil, nos Estados Unidos, onde você estiver, eu não cedi a chantagem de Valentina. E o Senhor não vai ceder a sua. Por mais que você queira parar o processo de aprendizagem, você pode adiar, mas um dia você vai ter que voltar. Eu não estou falando agora sobre o encontro de encorajamento aqui especificamente, mas você vai ter que parar. Se você parar, você vai ter que voltar onde você parou. Para o aprendizado, onde que Ele quer te levar, Ele quer te ensinar, não tem como você retroceder, porque Ele quer te levar onde você parou. Porque Ele quer te ensinar grandes coisas, sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele te ama. Ele só corrige a quem Ele ama. Quantas coisas na minha vida eu quis parar, porque chega uma hora que você não quer mais. Não, Deus, porque está doendo? Não, chega de ouvir não. Ele diz assim, Juliano, você vai querer parar? Ou você quer continuar e aprender o que eu tenho para te ensinar? É você que decide. Posso dizer uma coisa para você? Valentina ficou chorando. E no final da tarde, Viviane foi buscá-la. Eu estava escrevendo esta mensagem. E quando Valentina chegou em casa, e ela chegou sorrindo. E quando abriu a porta, eu estava no quarto escrevendo essa mensagem. Quando Viviane chegou e disse assim, papai, Valentina estava morrendo de saudade, chegou com um presente para você. E ela chegou, papai, olha o que eu fiz sozinho. E ela chegou com a mãozinha dela desenhada num papel, todo pintado, cortado, com a mãozinha dela impressa, escrito Valentina. E ela pintou e cortou, e ela disse que ela cortou sozinha. Duvido que ela cortou sozinha, coitada. Alguém ajudou. Mas era a mãozinha dela, e eu disse assim, filha, que lindo, meu Deus, que coisa maravilhosa, filha. Eu falei, parabéns, que coisa maravilhosa, meu Deus do céu. E sabe o que era aquilo? Era a identidade dela. Era a mãozinha dela. Ela voltou toda feliz, toda alegre, com a identidade dela. Porque ela ficou. Porque ela aprendeu. Quando você fica e aprende o que Deus quer te ensinar, você volta para os braços dele com a sua identidade, sabendo quem você é. Então fica. Não adie, não retarde e aprenda o que Deus quer te ensinar. Porque Ele só quer te ensinar porque Ele te ama. Ninguém te ama como Ele te ama. Ninguém te ama como Ele te ama. Ninguém te ama
como Ele te ama. Ninguém te ama como Ele te ama. Ninguém te ama como Ele te ama. Entenda essa verdade. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama muito. Ele te ama. Ele te ama. Deus abençoe.